Opa, essa é a terceira aula da nossa série Tricologia Básica. Tudo o que você precisa saber sobre o seu cabelo. E se perdeu a outra, não se preocupe, pode assistir fora de ordem. Fique até o final que eu vou colocar um link para as outras aulas para você. Nessa aula eu vou falar sobre os principais fatores que levam à queda capilar. Tema importante para entender sobre a queda e quando ela será preocupante. As aulas que você vai ver nessa série são uma parte do que eu criei como bônus para o curso Como Ser uma Consultora Capilar de Sucesso, da Júlia Dorma. E se um curso assim te interessar, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Agora vamos para a nossa aula. Mas já aproveita para dar um like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Assim você não perderá nenhum vídeo dessa série, nem do nosso canal. Opa, aqui é o Dr. Alexandre Lima para a terceira aula do nosso módulo de Tricologia Básica, tudo que você precisa saber para ser uma consultora capilar de sucesso. Nessa aula nós vamos falar sobre os fatores que podem determinar a queda de cabelo ou a diminuição do crescimento capilar. Nós vamos falar como evitar tudo isso e também em que momentos que você deve procurar um médico. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente. Tem aqui as minhas redes sociais, o youtube.com/Dr. Alexandre Lima 1 e também o meu Instagram, Dr. Alexandre Lima. Tira um print, me marca lá na sua publicação quando você estiver estudando. Isso é um feedback legal e a gente fica muito feliz, tá bom? Queda de cabelo é um problema muito grave que aflige muita gente. Pode causar ansiedade, pode causar depressão. Eu tenho uma história que eu acho muito comovente. Eu já atendi um paciente que ele era jogador profissional de futebol. Estava ali no início da sua carreira e ele abandonou a carreira por causa da calvície. Quando ele começou a desenvolver uma queda de cabelo, ele não aceitava aquilo, ele queria viver só de boné. A família teve muita dificuldade de fazer ele sair de casa por causa disso. Ele vira consulta e ele abandonou o esporte porque ele não poderia ficar de boné, ele estava ficando calvo e aquilo era muito estigmatizante para ele. Então isso é para vocês entenderem qual é o impacto disso na vida das pessoas. É importante que a gente diferencie a queda do cabelo de problemas que levam à fratura do fio. Isso é distinto, né? Existem problemas que levam a uma coisa, existem problemas que levam a outra. Então, por exemplo, a queda do cabelo, ela pode aparecer por alterações hormonais, alterações imunológicas, alterações genéticas. Já a fratura do fio, ela pode aparecer por questões nutricionais. Um fio que é mais frágil, ele vai se quebrar mais facilmente. Ele pode aparecer por fraturas químicas, né, através de agentes causticantes que vão danificar o fio e torná-lo mais frágil e quebradiço e quebrar, propriamente dito. E também algumas infecções fúngicas ali na base do cabelo pode fazer com que haja uma fragilidade próximo ao couro cabeludo, fazendo com que ele frature, com que ele caia. Vamos agora detalhar um pouco mais sobre fatores que levam à queda de cabelo. O primeiro deles é a alopecia androgenética ou calvície. É a doença genética que cursa com queda, diminuição da quantidade do cabelo ao longo da vida. Ela pode começar ali já no final da adolescência, início da idade adulta e vai mais ou menos até os 40 anos. Ali perto dos 40 anos, a grande influência genética ela já se deu. A partir dali é mais um processo mesmo da senescência. Todos nós vamos perdendo alguns fios ao longo da vida, mas a alopecia androgenética ela age muito nessa fase. Por isso, quanto antes nós abordarmos, antes nós tratarmos, melhor. Claro que depois disso tem como a gente melhorar e cuidar? Tem. Uma coisa interessante é que ela se comporta de maneira diferente no homem e na mulher. No homem ela é mais intensa, ela é mais agressiva do que na mulher, porque você tem vários graus, de 1 a 6. O grau 1 do homem e 1 da mulher são diferentes, o 3 do homem e 3 da mulher são diferentes. É muito mais intenso, muito mais calvo no homem do que na mulher, tá bom? É raro, por exemplo, muito raro você ver uma mulher
totalmente calva. Os casos mais graves, eles cursam com diminuição significativa, que é estigmatizante também, incomoda muitas pessoas, mas raramente é aquela cabeça pelada, digamos assim. Outro fator é o eflúvio telógeno, outra doença, uma alteração onde há um aumento daquela queda do cabelo naquela fase telógena, né? Então você há um desprendimento, ele cursa mais rápido para a fase telógena, você há uma diminuição da fase anágena, né, de crescimento, e vai mais rápido para a fase telógena. Você tem o eflúvio telógeno agudo, comumente está associado a alterações, distúrbios do equilíbrio orgânico e emocional e tal, da nossa homeostase, né, que é essa harmonia e funcionamento normal do nosso organismo. E isso pode acontecer por alterações emocionais intensas, pode acontecer por alterações hormonais, alterações nutricionais, uma mudança muito drástica da nossa alimentação, levando a uma queda, uma febre intensa, um quadro febril intenso, alguma infecção significativa que tenha te causado, te deixado mais de cama, isso pode acontecer, ou uma hospitalização, uma cirurgia, principalmente cirurgias bariátricas. Tudo isso leva a um eflúvio telógeno e normalmente a gente vê uma questão do tempo. O fator desencadeador vem aqui e o eflúvio telógeno vai acontecer 3 meses depois. Esse é o eflúvio telógeno agudo. E nós temos o eflúvio telógeno crônico. Ele acontece em ciclos, em salvas, onde você há momentos de maior queda, com depois estagnação e normalização, e depois vem de novo com momentos de maior queda e volta. Isso é muito comum na tireoidite de Hashimoto, que nos traz aqui para um outro problema, que são as alterações de tireoide. Os hormônios tireoidianos, eles são relacionados ao nosso metabolismo e a esse funcionamento normal do nosso organismo. Ele deixa, digamos, o nosso organismo mais ativo ou menos ativo, digamos assim. Você tem a tireoidite de Hashimoto, que é uma alteração da tireoide em que é muito comum você passar por um eflúvio telógeno, graças à tireoidite de Hashimoto, e nesse caso, frequentemente aquele tipo crônico, onde você tem momentos na sua vida de maior queda, depois estabiliza, momentos de maior queda, depois estabiliza. Outro fator aí são medicamentos. Alguns medicamentos, eles podem levar também à queda de cabelo. Alguns medicamentos para pressão, alguns medicamentos para depressão e alguns medicamentos ansiolíticos. E assim a gente tem vários medicamentos. É interessante conversar com o seu médico sobre algum específico que você esteja tomando, caso você perceba um aumento da queda de cabelo. Outro fator que pode influenciar na queda de cabelo é a anemia. Muito frequente a gente observar e detectar anemia em pessoas que estão passando por um processo de queda de cabelo. Quem está com anemia, ou ela está com um déficit proteico, ela está precisando repor aquela proteína da hemoglobina, e aí o nosso organismo vai priorizar outras proteínas, outras ações, e com isso o cabelo ele sofre um pouco mais. O tratamento para o câncer, normalmente ele faz uma ação interessante, que é ele quer diminuir a proliferação celular, porque as células cancerígenas elas estão em intensa proliferação, então o tratamento ele quer diminuir isso para que essas células morram. Outra célula que está em intensa proliferação celular, né, outro local, são os nossos cabelos, né, ali na papila dérmica, no folículo piloso, há intensa proliferação celular. E com o uso desses medicamentos, há também uma diminuição da sua ação. Normalmente você não vai ter isso de forma permanente. Ao se interromper, ao finalizar o ciclo de tratamento para o câncer, você vai ter uma retomada da produção normal dos folículos pilosos e voltando à densidade, à quantidade de fios que tinha anteriormente. O estresse emocional, ele pode causar a queda de cabelo de algumas maneiras indiretas. Então a gente pode ter, através do estresse emocional, mudanças alimentares, e nós podemos ter mudanças endócrinas, mudando o funcionamento dos nossos hormônios. Isso influencia sim, impacta negativamente na produção dos nossos cabelos. A alimentação inadequada pode ter vindo ali por um estresse ou uma dieta que você assumiu
né? Você está fazendo uma dieta mais restritiva, ou mesmo que você não esteja numa dieta restritiva, mas você tem um hábito alimentar que é mais restritiva, eu não como esse tipo de alimento, você não tem uma dieta balanceada com nutrientes vários, você pode ter uma deficiência de um alimento específico, uma vitamina ou um sal mineral que seja importante para a produção do cabelo, e aí você vai ter uma diminuição do ritmo de produção, né, do ritmo de crescimento, ou até a queda. E a gravidez e o puerpério influenciam no cabelo, por quê? Durante a gravidez é comum uma diminuição da queda do cabelo. Por isso que muitas grávidas notam um aumento do volume, um aumento do brilho, o cabelo fica mais bonito, mais volumoso. A maioria gosta muito desse momento, mas porque há uma diminuição da queda. Eles ficam mais nessa fase anágena, digamos assim, não evoluem tanto para a fase telógena. Já após o parto, há uma liberação de uma série de hormônios e isso diminui, e aí você vai fazer com que aquele cabelo que se acumulou durante um tempo vá uma maior quantidade deles vá para a fase telógena, e aí você tem um tipo de eflúvio telógeno, que é o eflúvio telógeno pós-parto, que é muito comum e pode durar ali de 3 a 6 meses em algumas pessoas. Se você tiver com isso, eu aconselho que você procure o seu médico para ver se está dentro do normal, porque isso eu sei que incomoda a muita gente. O uso da pílula, ele pode fazer com que haja uma diminuição da queda de cabelo em algumas pessoas, porque ele diminui a ação dos hormônios androgênicos, dos hormônios masculinos. E a gente sabe que os hormônios masculinos, eles estão relacionados com uma maior queda. Quando você toma a pílula, você diminui, então você pode diminuir essa queda. E ao parar de tomar pílula, você pode retomar aquela antiga normalidade e haver um aumento da queda ali por algum tempo, mas depois se normaliza. Eu não chego a indicar nenhuma pílula para tratamento da queda, porque a pílula anticoncepcional ela tem outros fatores, outros problemas, como aumento da chance de trombose, como a diminuição da libido. Então eu não acho que isso compensa como um tratamento para o cabelo, já que a gente tem outras possibilidades de tratamento. Outros fatores que levam à queda, agora já falando um pouco mais de fatores mais externos aí, você tem os tratamentos químicos capilares mais agressivos, principalmente quando mal executados, você pode ter ali uma corrosão, uma ação de maior destruição do fio através daquele agente causticante e tudo, e aí você ter essa fratura e uma alopecia por agente químico, tá bom? Que normalmente se restabelece depois, mas ninguém quer passar por isso. Então muito cuidado no momento de escolher os produtos que você vai passar no seu cabelo, muito cuidado na hora de escolher o profissional que vai fazer um tratamento no seu cabelo. Outro problema que pode causar a queda é se utilizar de penteados, tranças, rabos de cavalo muito apertado com muita frequência. Isso causa o que a gente chama de alopecia de tração. É quando você puxa tão forte aquele fio que ele pode se arrebentar ali, mas mesmo que isso não aconteça, aquela tração excessiva causa uma certa inflamação no folículo piloso, que se é só uma vez, acabou, não tem problema, ela vai voltar ao normal. Mas se isso é muito constante e repetido ao longo de meses e anos da sua vida, aquilo vai fazer um processo cicatricial naquele folículo que vai parar de nascer. Por isso que a gente observa em algumas pessoas que fizeram a vida toda muita trança, muito rabo de cavalo apertado, uma migração do que a gente chama de linha de implante capilar. Linha de implante capilar é onde há a divisão entre a parte do cabelo maduro para a pele normal. Então você começa a ter uma rarefação dessa região e essa linha de implante capilar ela transita, né? Ela vai mais para posterior. Tricotilomania é uma dermatocompulsão, é uma compulsão, uma alteração psicológica onde a pessoa tem por hábito essa compulsão de retirar o cabelo. Algumas, além de retirar, comem, colhem, fazem outras coisas assim, mas é principalmente essa questão de retirar. E tem algumas pessoas, eu já vi, que tem a mania de quebrar o fio, né? Pega, puxa, quebra. Outros têm a mania de tirar o fio
por inteiro, na raiz, digamos assim. Se dura um tempo mais limitado, o fio depois ele volta ao normal. Agora, se isso for feito continuamente ao longo de anos, assim como a alopecia de tração, você pode perder aquele fio permanentemente, né? Então precisa ser tratado, e normalmente tratado não só com o dermatologista, mas também com o psicólogo. Opa, e aí, gostando da aula? Eu espero que sim, porque eu fiz com muito carinho. Eu quero que o YouTube leve para o máximo de pessoas que querem e precisam cuidar melhor do cabelo. E você me ajuda dando um like no vídeo, se inscrevendo e ativando todas as notificações. Se puder, compartilha com mais pessoas, melhor ainda. E agora, um fator, né, uma alteração que traz muita gente para o meu consultório, é um fator curioso, que é mudar-se para uma casa com um piso mais claro, ou mudar o piso da sua casa por uma cerâmica, um revestimento mais claro. É claro que isso não faz cair mais cabelo, mas o que acontece é que a pessoa que antes não enxergava tantos fios, agora ela passa a enxergar. E aí, enxergando todos os fios que caem pela casa, ela vai ter a sensação de que estão caindo mais fios, tá bom? Mas é só isso, é uma curiosidade mesmo, porque é frequente e muita gente vem ao consultório assim mesmo. Agora, nós vamos falar sobre produtos irritantes, alergias que podem acontecer com o couro cabeludo. E muita gente pergunta, né, quais são os produtos que irritam mais? Nós temos sim alguns produtos que são mais causticantes, alguns produtos que são mais também muito alcalinos. É importante diferenciar a alergia de um irritante primário. Irritante primário é uma substância que por si só já causa irritação, não há necessidade de uma alergia. Um exemplo, um ácido muito forte, ele é um tipo de irritante primário. Só de encostar na pele ele já queima, já causa coceira, irritação, depende do grau. Um agente alcalino, causticante também muito intenso, vai ter esse mesmo grau de irritação. Então esses são agentes irritantes primários. Já a alergia depende de uma reação do nosso organismo. A substância, ao entrar em contato com a pele, ali ela não faz nada, mas ela reage com as nossas células, ela reage com o nosso organismo, que há a indução ali de uma reação imune, células de defesa, células inflamatórias, e também pode cursar, caminhar, né, e apresentar coceira, vermelhidão, descamação, tudo isso, só que agora por uma alergia. Um agente irritante primário muito comum, tá ali, né, é o formol. Uma dica para produtos de venda livre para você evitar alergia é o seguinte: ao comprar um produto, você passe ele uma pequena quantidade ou no punho ou no antebraço e deixa agindo ali, né, observando por 24 horas. Se houver vermelhidão, coceira, descamação, não use esse produto, ele te causa alergia. Não tem como a gente prever todos. E se aquele deu uma alergia, talvez seria até bom ir num alergologista para avaliar qual produto que te causa alergia, e você já começa a olhar em outros produtos cosméticos aí para você evitar. E outra dica, talvez a mais importante, é escolha bons profissionais. Seja para fazer os procedimentos dermatológicos, você escolher um bom dermatologista, quanto os procedimentos de salão, escolher um bom profissional, porque esses profissionais eles têm um nome a zelar, e sendo assim eles não vão escolher produtos ruins, não vão escolher procedimentos ruins para você, diminuindo a sua chance de ter algum problema. Como que eu posso evitar a queda de cabelo? Um primeiro fator que vai evitar é ter uma dieta rica, uma dieta bem balanceada, porque assim não vai faltar proteína, não vai faltar vitamina, não vai faltar sal mineral, não vão faltar nenhum desses nutrientes que são tão essenciais para a produção de cabelo. Porque o cabelo não é vital, a gente não vive sem ele, mas ele não é vital, você não precisa dele para sobreviver no mundo. Nós precisamos de pulmão, de cérebro, de coração, do nosso intestino. Então, quando o nosso organismo detecta que a nossa dieta está pobre em proteínas, que ela está pobre em alguns nutrientes, em algumas vitaminas, em alguns sais minerais, ela vai dar aquilo para o filho que precisa mais, que precisa de mais nutrientes, ela vai dar para aquela parte do nosso corpo que precisa mais. E aí ela vai deixar o cabelo de lado, porque eu não preciso dele. Então vai começar com ressecamento, com
com uma degeneração da qualidade dos fios. Mais tardiamente, se você não mudar a sua dieta alimentar, vai haver uma indução à queda mesmo do fio, por parar de crescer novos fios. Atividade física regular vai te auxiliar no cuidado dessa nossa homeostase, desse funcionamento natural, harmônico e normal, porque ele ajuda a evitar o estresse, ele ajuda a um bom balanço hormonal, também por causa de evitar o estresse, e também por ativar a circulação sanguínea, e com isso ele leva mais oxigênio e nutrientes para todas as nossas células, inclusive as células do folículo piloso, ajudando então a diminuir a queda, talvez até a propiciar um maior crescimento. Bom hábito de sono também, porque isso impacta indiretamente na nossa alimentação, impacta muito e de forma até direta no nosso sistema endócrino, no nosso sistema hormonal, que influencia no crescimento do cabelo, no ritmo de crescimento. E claro, use produtos suaves e produtos que sejam específicos para a sua pele e para o seu tipo de cabelo. O uso de produtos indevidos, ele vai fazer com que a qualidade do fio ele seja pior. Lave o cabelo regularmente. Lavar o cabelo regularmente é importante. O que é regular, Alexandre? Você pode lavar o cabelo até todo dia, tá, gente? Isso não é um problema. O que é problema? Dormir, né, ou deixar o cabelo úmido por muito tempo. Por isso, lavar o cabelo é importante, porque se você não lava o cabelo de forma frequente, vai haver um acúmulo da oleosidade natural do couro cabeludo, só que isso vai propiciar a dermatite seborreica, a caspa, ao crescimento de fungos que pode dar alterações no couro cabeludo, que vão cursar. Quando eu falo cursar, é caminhar, é apresentar queda. A dermatite seborreica, ela é uma alteração que ela tem uma certa inflamação do couro cabeludo, e isso também provoca a queda de cabelo. E não escove ou penteie o cabelo com muita força. Se o cabelo não tiver fácil de pentear, fácil de escovar, use algum produto, alguma substância que seja desembaraçante, e vá aos pouquinhos ali das pontas para cima, pegando pequenas mechas e tal. Porque se você faz de forma muito vigorosa, né, tá um pouquinho embaraçado, e você tenta fazer aquilo na força, você vai fraturar, você vai quebrar o seu fio e pode induzir um pouquinho daquilo que a gente falou, que é a alopecia de tração. Quando que você deve procurar um médico? Como eu disse em outro momento aqui do nosso curso, é normal você ter uma queda de cabelo, é normal você ter de 80 a 120 fios caindo por dia, dependendo de cada pessoa. É claro que você vai tirar a sua média. Não, tá sempre caindo mais ou menos esse bolinho. Agora eu tô vendo que tá caindo um bolão, então é bom eu procurar o profissional. A maioria dos casos, eles são autolimitados. É um momentozinho ali de queda, mas que vai se normalizar. Mas se a queda está te incomodando, procure um médico, tá bom? A melhor coisa a se fazer tem algo que está te incomodando, procure um médico, porque ele vai te falar: olha, Roberta, você pode, isso aqui é normal, pode ficar tranquila que daqui a pouco vai regredir. E aí realmente regride. Mas se você procura o profissional, ele vai poder te orientar melhor, ele vai pedir exames específicos, ele vai avaliar o seu cabelo com aparelhos específicos, então isso aí é importante. Falhas localizadas, tipo assim, aquelas peladeiras, digamos assim, com certeza é necessário procurar o profissional. Você pode ser uma alopecia areata, que é reversível, pode ser uma alopecia cicatricial, que muitas vezes não é reversível e algumas vezes ela é progressiva. Então, quanto antes você diagnostica e começa a tratar, menos problema você vai ter. Pode ser uma micose. Então, esses casos sempre necessitam uma avaliação médica. Se você tiver com coceiras, com irritações, aparecimento muito frequente de muitas espinhas no couro cabeludo, descamação, tudo isso é indicação de procurar também um dermatologista. Nos casos de alopecia por tração, então você está observando que está havendo uma modificação, né? Primeira coisa é evitar deixar isso acontecer, mas se obteve, se apresentou isso, vá ao médico, ele vai ter algum tratamento para ajudar a recuperar esses fios. E as alopecias cicatriciais, como eu disse, são doenças que você começa a ter áreas de rarefação, pequenas áreas de falhas e tudo. É frequente aparecer alguns pontos de irritação, como se fossem espinhas no couro cabeludo. Então procure o seu médico ao qualquer sinal desse tipo. Concluindo, nós vimos sobre os fatores que levam à queda de cabelo.
cabelo, quando procurar o médico. Na próxima aula nós vamos então falar sobre os tratamentos para queda de cabelo. Está aqui novamente as minhas redes sociais para você, youtube.com/Dr. Alexandre Lima 1 e o Instagram, Dr. Alexandre Lima. Tendo alguma dúvida, vá lá, entre em contato, mas eu vou ficar muito feliz também se você tirar um print dessa aula e lá compartilhar nas redes sociais para a gente ter um feedback. Eu vou te recompartilhar, vou dar uma resposta aí para você, tá bom? Então vamos para a nossa próxima aula. Opa, que bom que você chegou até aqui. Eu percebo que está gostando mesmo do vídeo. Se ainda não fez antes, agora é a hora de se inscrever no canal, ativar todas as notificações. E como eu sei que você está de bom humor, vai abrir seu coração em um lindo like aqui embaixo para me ajudar. Já aproveita e se inscreve no canal. No próximo vídeo da série, eu vou falar para você sobre os principais tratamentos para diminuir a queda e estimular o crescimento capilar. E o melhor é que eu vou colocar um card para você ir direto para a nossa próxima aula. É só clicar no card aqui e aproveitar. Te vejo no próximo vídeo.